Você já parou para pensar em quão diferentes são as culturas ao redor do mundo? Agora, imagine um lugar onde mulheres participam de rituais para engravidar, onde os mortos são desenterrados para uma dança ancestral e onde crenças e tradições desafiam toda a lógica a qual estamos acostumados. Parece inacreditável, não é? No vídeo de hoje, vamos embarcar em uma viagem fascinante por Madagascar, uma das ilhas mais remotas e misteriosas do planeta. Vamos revelar 15 fatos surpreendentes sobre esse lugar único, desde as impressionantes paisagens dominadas pelos imponentes baobás até rituais ancestrais para lá de estranhos. Então, prepare-se para conhecer esportes incomuns, festivais intrigantes e costumes que vão desafiar tudo o que você imagina sobre cultura e tradição. Não pisque porque o que vem a seguir vai te deixar de queixo caído. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para vocês. Número 1. Geografia. Madagascar está situada no Oceano Índico, ao largo da costa sudeste da África, e é a quarta maior ilha do mundo, atrás apenas da Groenlândia, Nova Guiné e Bornéu. Com uma área de aproximadamente 587 mil quilômetros quadrados, sua geografia é marcada por uma impressionante diversidade de paisagens. No leste, há densas florestas tropicais úmidas que abrigam uma das maiores concentrações de espécies endêmicas do mundo. Ao centro, o Planalto Malgache se estende com formações montanhosas, onde picos como o Monte Maromocotro, o ponto mais alto do país com 2.876 metros de altitude, dominam o horizonte. Mais ao oeste e ao sul, as paisagens se transformam drasticamente em savanas áridas e desertos, com vegetação espinhosa e baobás centenários. Madagascar é frequentemente referida como o oitavo continente, devido à sua incrível biodiversidade e ecossistemas únicos, que não são encontrados em nenhum outro lugar do planeta. Essa rica tapeçaria natural torna Madagascar um dos destinos mais fascinantes e misteriosos do mundo, atraindo biólogos e aventureiros. Número 2. População. Com uma população de aproximadamente 30 milhões de habitantes, Madagascar é uma verdadeira mistura de culturas e etnias. A maioria da população é de origem malaio-polinesiana, descendendo dos primeiros navegadores que chegaram à ilha há cerca de 2.000 anos, vindos do Sudeste Asiático. No entanto, ao longo dos séculos, o país também recebeu influências africanas, árabes e europeias, tornando sua cultura e tradições extremamente diversificadas. O idioma oficial da maioria da população é o malgache, mas o francês também é amplamente falado devido ao passado colonial. Madagascar foi colônia da França entre 1896 a 1960, quando finalmente conquistou sua independência. Ao longo dos séculos, Madagascar permaneceu relativamente isolada do restante do mundo, permitindo o desenvolvimento de uma cultura própria, com crenças, festivais e costumes distintos. Número 3. Danças com mortos. Em Madagascar, a morte não é vista como o fim, mas como uma transição para uma nova forma de existência. Uma das tradições mais singulares do país é o Famadihana, também conhecido como a virada dos ossos. Esta cerimônia ancestral envolve exumar os corpos dos antepassados, envolvê-los em novos tecidos e dançar com eles em torno da tumba ao som de músicas tradicionais. O evento é realizado a cada 7 anos, serve para reforçar os laços familiares e homenagear os mortos. A tradição tem um significado profundo para os malgaches. Acredita-se que, ao realizar o ritual, os espíritos dos mortos são honrados e auxiliados a alcançar a paz eterna, além de trazerem bênçãos e proteção à família do falecido. Além disso, o evento é um momento de reunião comunitária, onde histórias dos antepassados são compartilhadas, reforçando a memória e a identidade familiar. Com tambores e instrumentos tradicionais, as danças tomam conta da cerimônia, envolvendo todos os participantes em um ritmo vibrante e espiritual, que transforma o cemitério em um verdadeiro festival de celebração da vida. Embora para muitos estrangeiros essa prática possa parecer incomum ou até mórbida, para os malgaches, o Famadihana é uma celebração cheia de respeito, alegria e conexão espiritual. Esse costume também reflete a forte influência das crenças animistas e ancestrais, que coexistem com o cristianismo, a religião predominante na ilha.
Número 4. Lêmures sagrados. Se você já assistiu ao filme de animação Madagascar, certamente lembra do carismático Rei Julien, um lêmure rei de cauda anelada. Mas na vida real, esses animais são muito mais do que personagens engraçados. Eles são considerados símbolos sagrados da ilha. Com mais de 110 espécies diferentes, os lêmures são encontrados apenas em Madagascar, tornando-os um dos grupos de primatas mais exclusivos e vulneráveis do mundo. Entre as várias espécies, o indri, o maior lêmure de Madagascar, é conhecido por seu grito estridente, que pode ser ouvido a mais de 2 quilômetros de distância dentro da floresta. Esse som misterioso e melancólico é utilizado para comunicação e marcação de território, e muitos malgaches acreditam que ele carrega mensagens espirituais dos ancestrais. Aliás, para muitas comunidades malgaches, os lêmures são vistos como reencarnação de ancestrais ou espíritos guardiões, sendo tratados com profundo respeito. Há até quem acredite que fazer mal a um lêmure trará má sorte ou até a ira dos espíritos. Apesar dessa reverência cultural, os lêmures enfrentam graves ameaças. O desmatamento descontrolado, impulsionado pela agricultura de corte e queima, destrói seu habitat natural rapidamente. Hoje, 90% das espécies de lêmures estão ameaçadas, tornando-os o grupo de primatas mais vulnerável do planeta. Embora os lêmures continuem enfrentando desafios, sua importância espiritual e ecológica faz deles verdadeiros tesouros vivos de Madagascar, essenciais para o equilíbrio da biodiversidade da ilha. Número 5. Esporte. O esporte tradicional mais popular de Madagascar é o moraindi, uma forma de luta corporal que mistura força, estratégia e rituais ancestrais. Originado há séculos entre os pescadores da costa oeste da ilha, o moraindi se espalhou por diversas regiões e se tornou mais do que um simples esporte. É uma manifestação cultural e um símbolo de identidade malgache. As lutas acontecem ao ar livre, geralmente em praças e campos abertos, e atraem grandes multidões que torcem entusiasticamente pelos lutadores, conhecidos como MP Ilahatra. Não há categorias de peso, e os confrontos são decididos com base em habilidade e resistência física. O objetivo do lutador é derrubar o adversário utilizando golpes rápidos e técnicas corporais precisas, sem o uso de armas. Além da competição esportiva, o moraindi tem um valor espiritual e social. Em algumas comunidades, ele é usado como uma maneira de resolver disputas de terras e desentendimento. Recentemente, as mulheres também começaram a participar deste esporte, desafiando tradições que, por muito tempo, restringiam a luta apenas aos homens. Número 6. Vida sem confortos básicos. Assim como em vários países africanos, a realidade de muitas famílias em Madagascar está longe do que se considera conforto. Fora das cidades maiores, como Antananarivo, grande parte da população vive em condições extremamente precárias, em casas feitas de barro, bambu e palha, sem acesso à infraestrutura adequada. O chão de terra batida substitui camas e móveis, e em algumas regiões, famílias inteiras, muitas vezes com mais de 10 pessoas, dividem um único espaço apertado. Com recursos escassos, o luxo de ter colchões ou móveis é algo inalcançável para milhões de malgaches. Além da moradia precária, a falta de eletricidade é uma realidade brutal. Cerca de 80% da população não tem acesso à energia elétrica, o que significa que, ao cair da noite, as casas ficam completamente escuras. A iluminação vem de lamparinas de querosene ou do brilho das estrelas no céu. Sem luz elétrica, as atividades são interrompidas cedo, e a vida noturna praticamente não existe. O comércio fecha antes do pôr do sol e andar pelas ruas se torna perigoso, pois a escuridão total domina as vilas e comunidades rurais. A falta de energia também afeta hospitais e escolas, dificultando tratamentos médicos e a educação das crianças, que precisam estudar à luz de velas ou tochas improvisadas. Essa dura realidade mostra o quão difícil é a vida para milhões de malgaches, que enfrentam não apenas a pobreza extrema, mas também a ausência de infraestrutura básica para um dia a dia digno. Número 7. Rituais de fertilidade. Madagascar é um país repleto de tradições e rituais místicos, e entre os mais marcantes estão os rituais de fertilidade, profundamente enraizados na cultura malgache.
Esses rituais são praticados principalmente por mulheres que desejam engravidar ou garantir uma gestação saudável. Em diversas comunidades, a fertilidade é vista como uma bênção dos ancestrais e dos espíritos da natureza, sendo necessário recorrer a práticas espirituais para obter sua proteção. Os rituais geralmente envolvem oferendas de comida, bebida e objetos sagrados colocados em locais considerados espiritualmente carregados, como montanhas, rios e árvores sagradas. Além disso, algumas mulheres realizam peregrinações até templos ou cavernas, onde fazem pedidos aos espíritos, enquanto outras participam de cerimônias conduzidas por curandeiros e líderes espirituais. Nesses eventos, são realizadas orações, danças, cânticos e rituais de purificação, onde ervas e óleos especiais são aplicados no corpo das mulheres para aumentar suas chances de concepção. Esses rituais, conduzidos com devoção e fé, buscam abençoar a mulher com fertilidade e garantir uma gravidez saudável, refletindo a rica e diversa cultura do país. Número 8. Grávidas. Continuando a falar das mulheres, outra curiosidade é que grávidas são aconselhadas a evitar funerais, pois acredita-se que a alma do falecido pode se apegar ao bebê ainda não nascido, prejudicando sua saúde. Esta tradição reflete a visão do povo malgache de que a morte e o nascimento estão intimamente ligados, com as almas dos mortos ainda capazes de influenciar os vivos. Embora as mulheres grávidas não sejam totalmente proibidas de participar de funerais, elas devem fazê-lo com extrema cautela, evitando contato direto com o corpo e seguindo estritamente os ritos tradicionais para proteger a si mesmas e seus bebês. Número 9. Árvores da vida. Madagascar é a casa do majestoso baobá, uma das árvores mais icônicas e impressionantes do mundo. Com seus troncos enormes e retorcidos, que parecem ter sido esculpidos pela própria natureza, os baobás são verdadeiros gigantes que dominam a paisagem do país. Conhecido como a árvore da vida, o baobá pode viver por milhares de anos e é reverenciado pelos malgaches. Existem 6 espécies de baobás em Madagascar, e algumas delas podem atingir até 30 metros de altura. Com sua forma peculiar, que parece estar de cabeça para baixo, o baobá é cercado de lendas e mitos. Acredita-se que a árvore possua propriedades espirituais e curativas, sendo reverenciada em várias cerimônias e rituais. Além de sua aparência surreal, os baobás são essenciais para as comunidades locais, fornecendo frutas ricas em nutrientes, fibras para a construção e até água durante a seca. A Avenida dos Baobás, uma estrada cercada por essas majestosas árvores, é um dos pontos turísticos mais famosos da ilha. Número 10. Parque Nacional. Madagascar é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza, com paisagens que vão desde florestas tropicais até praias de areia branca e desertas. Um dos locais mais impressionantes é o Parque Nacional de Andacibe-Mantadia, localizado a leste da ilha, que é um dos melhores lugares para observar o maior lêmure de Madagascar, o indre. Além dos indres, o parque é lar de várias outras espécies de lêmures, camaleões e aves endêmicas. As trilhas do parque conduzem os visitantes através de um ambiente exuberante, com vegetação rica e orquídeas selvagens, proporcionando uma experiência imersiva na biodiversidade malgache. Número 11. Floresta de Pedra. Na região oeste da ilha, encontra-se a misteriosa Floresta de Pedra de Madagascar, conhecida como Tsingui de Bemaraha, uma das paisagens mais espetaculares e enigmáticas do mundo. Esta formação geológica única é composta por imponentes torres de calcário afiadas que se erguem como lâminas de pedra em um verdadeiro labirinto natural. A palavra Tsingui significa onde não se pode andar descalço no idioma malgache, uma referência à superfície cortante dessas formações, que podem atingir dezenas de metros de altura. Este patrimônio mundial da Unesco, além de ser uma maravilha geológica, é um refúgio de biodiversidade, abrigando espécies endêmicas como lêmures e aves raras. Número 12. Ilha dos Perfumes. No noroeste, está localizada Nosy Be, conhecida como a Ilha dos Perfumes, devido aos seus aromas de ylang-ylang, baunilha e canela. É um paraíso tropical, com praias de areia branca, águas cristalinas e vida marinha vibrante como tartarugas, golfinhos e recifes de coral. Nosy Be é o destino perfeito para quem busca relaxar ou praticar mergulho.
A ilha também abriga a Reserva Natural de Lokobe, onde é possível avistar lêmures, camaleões e diversas espécies de pássaros. Número 13. Festival. No país, a música e a dança são elementos fundamentais da cultura Malgache, refletindo a alegria, a espiritualidade e as tradições do povo. Um dos festivais mais emblemáticos do país é o Iragassi, uma forma tradicional de teatro musical que combina canto, dança, encenações e declamações poéticas. Esse espetáculo vibrante, que pode durar horas ou até dias inteiros, geralmente ocorre em grandes celebrações, como casamentos e festas de aldeia, e envolvem toda a comunidade, sendo considerado uma expressão da identidade nacional Malgache. O espetáculo é caracterizado pelo uso de trajes tradicionais coloridos, adornados com estampas vibrantes, e pelas danças animadas que acompanham os cantos, frequentemente embalados por instrumentos como tambores, flautas e violinos tradicionais malgaches. Número 14. A comida exótica. Madagascar tem uma culinária única, que mistura influências africanas, asiáticas e francesas. Mas, além dos pratos tradicionais como arroz com carne e legumes, há algumas comidas que podem parecer inusitadas para os visitantes. Um exemplo curioso é a sopa de baobá, feita com as folhas dessa árvore sagrada e apreciada por suas propriedades medicinais. Outro alimento exótico é o romazava, um ensopado de carne cozido com ervas locais, incluindo plantas que podem causar uma leve dormência na boca. Mas talvez o mais surpreendente seja o consumo de insetos. Em algumas regiões, gafanhotos e larvas fritas são vendidos como petiscos crocantes. Apesar de parecer estranho para muitos, esses insetos são uma fonte rica de proteínas e fazem parte da alimentação malgache há séculos. E então, você experimentaria? Número 15. Superstições. Em Madagascar, as superstições fazem parte do cotidiano, influenciando decisões importantes e até a construção de casas. Uma das crenças mais curiosas é a proibição de construir casas com portas viradas para o oeste, pois se acredita que essa direção está ligada à morte e ao azar. Além disso, há dias considerados desfavoráveis para certas atividades, como casamentos ou mudanças de casa. Outro costume intrigante é a aversão a pronunciar o nome de alguém enquanto come, pois há uma superstição de que isso pode trazer má sorte para a pessoa mencionada. Muitas dessas crenças vêm dos Fade, que são tabus culturais transmitidos por gerações. E o mais interessante é que esses tabus variam de região para região, o que faz com que cada comunidade tenha suas próprias regras e proibições. Para os malgaches, seguir essas tradições é essencial para manter o equilíbrio com os espíritos ancestrais. Em resumo, Madagascar, com sua incrível biodiversidade, tradições culturais e paisagens únicas, é uma das ilhas mais remotas e fascinantes do mundo. Cada canto da ilha oferece algo surpreendente, seja na forma de uma criatura exótica, uma tradição milenar ou uma paisagem de tirar o fôlego. Estes são apenas alguns dos fatos mais surpreendentes deste incrível país. Agora conte-nos o que mais lhe chamou a atenção. Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.